Já iremos falar desta aproximação da Rússia também com o próprio Donald Trump, mas o filho do presidente dos Estados Unidos, o mais velho, diz que os Estados Unidos podem deixar de apoiar a Ucrânia, portanto coloca em causa aqui os esforços de guerra e, curiosamente, Emmanuel Macron, na semana passada, tinha avisado para uma eventual traição por parte dos norte-americanos. E já que hoje também acontece uma reunião entre Zelensky e líderes europeus, deixe-me colocar-lhe uma questão muito direta. Se é que a Europa tem de deixar, então, Donald Trump ir à sua vida? Já está nessa altura? Bom dia, Madalena. Bom dia aos nossos telespectadores. Estamos mesmo nos últimos metros das negociações. Acredita-se que é a parte mais difícil. Porque não há solução. Terá que haver aqui um final para este longo conflito, que vai fazer quase 4 anos. E começam a haver todas estas situações, não são rumores, já são factos. É as declarações de Donald Trump, é as declarações do filho de Donald Trump, como a Madalena bem disse, e é agora hoje a reunião em Londres. Mas mais do que isso, pesa hoje sobre todos estes intervenientes diretos. O filho de Donald Trump, não sabemos como é que apareceu aqui, mas pesa sobre os líderes europeus, porque hoje vão estar as 3 grandes potências europeias, nem é a União Europeia. Vai estar o Reino Unido, vai estar a Alemanha e vai estar a França, em Londres, para falar com Zelensky. Mas pesa a grande nuvem negra, que também a peça falava da estratégia sobre a segurança dos Estados Unidos, uma estratégia que é um documento que os Estados Unidos lançaram no final da semana, e que vem dizer, que os nossos telespectadores, para quem ainda não o leu, quem não o viu, vem dizer exatamente aquilo que os Estados Unidos pensam agora escrito. Porque o que eles pensavam já se sabia mais ou menos, não houve aqui traição nenhuma. Os líderes europeus perceberam muito bem aquilo que o presidente Donald Trump nestes últimos tempos e a sua administração e o seu vice-presidente, o seu secretário de Estado, quais são as políticas americanas. Mas agora foi escrito, e quando é escrito é sempre mais doloroso, e é isso que vai acontecer. Agora, Madalena, tudo é muito estranho. As declarações do filho do presidente Trump, enfim, podem ser uma ameaça no sentido até de... Enfim, se não quiserem uma coisa, a gente ameaça para ver se o outro lado resolve o seu problema. Mas as declarações de ontem no Centro Kennedy, em Washington, do presidente Trump, depois daquela maratona de 2 dias e meio, 3 dias de negociações, e dizer que Zelensky não leu o draft do documento, é muito estranho. Publicamente, assim, do nada, saiu do nada. Há aqui, isto é uma forma de pressão muito evidente. E é um pouco, se calhar voltarmos, se calhar os nossos telespectadores lembram-se bem, na primeira reunião em que Zelensky foi humilhado, na Casa Branca, e voltar à teoria das cartas, dizendo que Zelensky não tem cartas para jogar. É um pouco voltar a essa teoria. E é um pouco estranho também. É uma situação realmente anómala quando, enfim, se está tudo a negociar. Ou seja, hoje a reunião dos líderes europeus, para terminar nesta parte, tem muitas nuvens. Tem a nuvem do documento escrito, tem a nuvem das declarações do presidente Trump. Eu já não falo do filho de Trump, que não tem muita voto nesta matéria. Mas acaba até por ser aqui mais uma voz dentro da Casa Branca nesse sentido. Antes de avançarmos para essas declarações, Coronel, de Donald Trump e que já estão a ser muito comentadas, claro, por todo o lado, vamos falar desta reunião num assunto muito em específico. Até dizia agora mesmo que são os líderes europeus que vão estar reunidos com o Zelensky, mas líderes europeus das principais potências europeias, o que significa que 2 ou 3 países estão atentos e se calhar em sintonia, mas serão suficientes só 2 ou 3 países? Não é necessária aqui uma coesão? Sem unidade, Moscou ganha a guerra ou não? Não, a verdade é esta. Aqui estão as 3 grandes potências europeias. E é suficiente? São elas que definem o resto da Europa. Para a Europa é importante, a União Europeia é muito importante, todos os países, 27 e não só, e os que não são da União Europeia são muito importantes. Mas neste momento e nas grandes decisões, as decisões fazem-se com as grandes potências e elas estão lá. São as 3 grandes potências, o Reino Unido, a Alemanha e a França, o presidente Macron, o chanceler Merkel e também Keir Starmer do Reino Unido. E, portanto, são estas grandes potências e eles vão ouvir. Eles hoje vão ouvir o que Zelensky lhes vai transmitir. Ou seja, primeiro, aquilo que decorreu nas negociações, mas perceber qual é
o sentimento de Zelensky, porque Zelensky, a gente tem-se apercebido nas declarações dele, que ele está realmente a ser de tal maneira pressionado, a gente nem pode imaginar a pressão que ele deve sentir, não só por parte dos russos, mas isso em termos de guerra, de conflito, aquilo que é o sofrimento do povo ucraniano, todos os dias, na defesa do seu país, do seu território que foi invadido pela agressão russa, portanto, isso já vai em 4 anos e causa um problema a Zelensky, mas agora pelas pressões dos próprios Estados Unidos. É que os Estados Unidos, com este documento, vieram dizer que afinal a Europa ainda, e é isto que é estranho, é praticamente mais, considera-se de certa maneira mais adversária e mais inimiga ainda do que a própria Rússia. A Rússia aparece como um parceiro estratégico para os Estados Unidos. E os líderes... Mas um parceiro estratégico diplomático ou também de negócios para Donald Trump? Não, porque este documento considera que realmente os grandes avanços, mesmo na tecnologia, na indústria, na energia, enfim, nos negócios, são estratégicos e, portanto, tudo é estratégico, especialmente os negócios. E, portanto, a estratégia baseia-se. É do interesse ou não dos Estados Unidos? Se é do interesse dos Estados Unidos, seja negócios, seja energia, seja inteligência artificial, seja o que for, nos novos desenvolvimentos do mundo, se é do interesse dos Estados Unidos, portanto, é estratégico. E é assim que Donald Trump vê o mundo e vê a Europa no meio de uma embrulhada muito maior, em que ele próprio acusa a Europa de várias situações que a peça também dizia. E tudo isso hoje vai influir. E os líderes europeus vão ouvir Zelensky e vão ouvir dizer o que é que ele de Zelensky pensa. Porque quem tem que definir, ou quem deveria definir aquilo que é necessário para a Ucrânia, o que é bom para a Ucrânia, é Zelensky. Mas a gente sabe que no sistema internacional não é assim. Claro, e muitas que vezes... Donald Trump acaba por ter também um papel aqui ativo. E acabámos de ouvi-lo a dizer que o principal bloqueador do avanço destas negociações é Zelensky, no fundo foi isso que disse. Mas há uns tempos, até antes de ser eleito Donald Trump, o presidente ucraniano disse que esta imprevisibilidade de Donald Trump podia até jogar a favor da Ucrânia. Será que mudou de opinião agora Zelensky? Não, Zelensky tem... e ele foi muito... Quando a reunião destes 3 dias que houve em Miami, ele diz que a reunião foi, utilizando as próprias palavras, foi substancial. E fez um telefonema de 2 horas no fim da reunião, o que é tudo muito estranho. Mas além daquilo, a reunião durou 3 dias, mas enfim, há um dia que foi só 2 horas, foi uma parte do dia, e portanto foi certamente muito complexa por vários pontos. Há 2 pontos fundamentais, que é questões territoriais e as garantias de segurança. E são esses pontos que demoraram horas e horas e horas a discutir. Enfim, o que é que a Ucrânia acaba por ser obrigada a ceder, e muito em especial aqueles territórios que ainda estão, como Sloviansk, que estão ainda na posse, na zona de Donetsk Sim. e Kramatorsk, que estão ainda na posse da Ucrânia e que a Rússia quer que cedam. Ou seja, territórios que a própria Ucrânia ainda não perdeu em combate. E, portanto, e também Zaporizhia, que é um ponto muito central, e a navegabilidade do rio Dnipro, todas essas situações. Portanto, foi muito tempo a discutir. E Zelensky, no fim da reunião, liga 2 horas para os negociadores americanos, não para os seus negociadores, e esteve 2 horas a falar e ele depois no fim diz que foi um telefonema substancial, sabendo que é difícil. E aparentemente as coisas estarão a correr com alguma normalidade, sabendo-se nós que há aqui muitas cedências. E é muito curioso, Zelensky agora nunca deixou de dizer, cada vez mais contamos com o apoio americano, ou seja, ele percebe que os Estados Unidos o estão a apreciar, estão a pressionar, que o próprio Trump acha que ele não tem cartas, e, portanto, tudo isso é mau, mas ele tem também uma estratégia, dizer que os Estados Unidos são um amigo, são um aliado e precisa muito dos Estados Unidos. Qual é que é a estratégia da Rússia? Porque ouvimos agora o porta-voz do Kremlin a elogiar, no fundo, esta política externa dos Estados Unidos, que foi revista por Donald Trump em específico. É mesmo uma amizade sem limites, então? Não. Confirma-se? No sistema internacional não há propriamente amizades, há interesses. E as amizades funcionam muito pouco. Funcionam para nós, para a comunicação social, para os comentários, para tudo, mas na verdade há interesses. E este documento de estratégia, eu digo que é nuvem negra, mas é este documento de estratégia sobre a segurança dos Estados Unidos, portanto, isso é quase para que os nossos telespectadores também entendam este documento, é como é que os Estados Unidos se posicionam no mundo e qual é as relações que eles querem ter com as grandes potências e com o mundo inteiro. É um documento de 33 páginas, enfim, dedica 3 páginas à Europa.
Mas as reações russas, e basta ler a TASS, são de tal maneira animadas, satisfeitas, que eles dizem que partilham exatamente. Ou seja, dificilmente a Rússia faria um documento tão bom para eles como os Estados Unidos fizeram. Porque a Rússia deixou de ser uma ameaça, a Rússia passou a estar, como também a Madalena disse, em termos de estabilidade estratégica. E, portanto, aquilo que ao longo de tantos anos se vê como uma ameaça, um país que invade outro país na Europa, que pode pôr em causa a estabilidade da União Europeia, é agora visto num acerto de estabilidade pelos Estados Unidos. É muito difícil agora seguir esta política. Coronel, muito obrigada pelas suas explicações. Desejo-lhe uma excelente semana. Obrigado, igualmente para si. Obrigado, bom dia.